Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre Boca do Inferno da Ana Miranda. Ana Miranda é uma autora brasileira. Ela ganhou o prêmio de Jabuti Revelação com esse livro em 1991. Eu conheci ela por acidente. Eu estava vendo o Roda Viva da década de 90 com a Lia Luft. E a Ana Miranda era uma das jornalistas que entrevistavam ela também lá de divulgar esse livro, Boca no Inferno. Desde então eu sempre tive curiosidade de ler, e um dia eu acabei achando ele na biblioteca pública aqui da minha cidade. Esse livro ele é um pouco denso, é uma leitura que exige um pouco mais de atenção. Ela retrata o Brasil colônia do século XVI, de 1603 a 1680, mais ou menos. E ela traz esse Brasil colônia com todas aquelas peculiaridades da época. O fedor, o calor, o diálogo dos personagens e todas as manifestações políticas, econômicas, sociais que ali perambulavam. E meio que esse livro acaba por ser uma denúncia de algo muito negativo do nosso país daquele período. Ela traz a perspectiva do lugar do negro, né, do escravo, o quanto eles eram essenciais para a manutenção da economia brasileira, mas ao mesmo tempo o lugar da pobreza, da miséria. Ela fala dos judeus, porque na verdade esse livro, e assim, agora entrando no livro, esse livro, Boca do Inferno, ele é baseado no poeta Gregório de Matos. Ele é um poeta satírico e ele existiu por esse período, século XVI, e ela meio que quis trazer essa situação real, né, esse fato histórico da existência desse poeta e os escritos dele, e retratar enquanto um romance. E aí o Boca do Inferno acaba por ser o Gregório de Matos, meio que o personagem principal desse livro. É um livro que ele tem vários personagens e são várias tramas que vão acontecendo dentro de todo um jogo político também. É muito interessante porque esse livro, a partir do que ela vai mostrando enquanto podridão do que vai acontecendo aqui dentro e nessas artimanhas e para conseguir o poder ou então fazer mal ao seu rival dentro do contexto político, lembra muito a nossa realidade atual, assim. E meio que essa herança que a gente vai tendo, foi tendo daquele período e que hoje, até hoje, é meio que presente na nossa realidade. Então existe essa rivalidade política, e isso se iniciou principalmente por uma questão religiosa, porque até então os padres, o clero, ele tinha muito poder em Portugal, na Europa como um todo, o próprio catolicismo. E aí existiam as inquisições, que era para matar os hereges, então isso foi muito presente no livro. Só que o que aconteceu? Os governantes, né, e o governador da colônia brasileira, eles conseguiram fazer algo muito que prejudicava muito o clero, que era pegar o dinheiro dos dízimos. Então o dízimo que a igreja recebia era toda levada para o governo, e o governo pegava esse dinheiro e dava o que ele achava necessário para o clero. Então o clero não tinha mais acesso ao dinheiro dos dízimos. E isso acabou por provocar um conflito muito grande e enfraqueceu essa relação, porque até então o clero e o Estado eles eram muito unificados, eles dialogavam bastante. E o Estado muitas vezes, e até hoje isso é presente, né, enquanto legislação, enquanto lei, enquanto cultura, né, a religião, o clero, ela era muito presente nessas leis, e o Estado ele atuava em cima, né, do que existia de certo ou errado a partir da religião. E aí mostra um pouco esse conflito, né, desse governante da colônia brasileira com esse clero, né? E aí, a partir disso, há um assassinato, e a partir desse assassinato há uma rixa muito séria entre o governador e as pessoas que defendiam o clero e tudo mais.
o Gregório de Matos ele acaba por ser um poeta satírico. Ou seja, é aquele cara que fala mal dos outros, que ele consegue falar mal da instituição, falar mal das pessoas de modo engraçado. Ele brinca com isso e ele acaba provocando muita raiva das pessoas de modo geral, porque ele fala de grandes instituições e ele denuncia essas instituições para o povo em geral. E o povo, ele acaba tendo acesso ao que o Gregório de Matos escreve e gosta do que ele escreve. Mas isso acaba provocando uma certa rebelião e um desconforto para os poderes que dominam. Tem uma parte desse livro muito interessante que a Ana Miranda ela coloca. Existia dentro do Brasil dessa época muitas riquezas, só que eram riquezas que não ficavam aqui dentro do nosso país, elas iam diretamente para Portugal. E às vezes os portugueses vinham para o Brasil, eles ficavam ricos e voltavam para Portugal também. Ou seja, era um país muito próspero, muito rico, que tinha muitos... É um país, né? E tem muitos atributos naturais, só que aí isso secava, né? Eles pegavam tudo que poderia daqui, meio que até destruía, levavam para Portugal e aqui ficava uma miséria. E ela fala de uma aparente prosperidade, né? Porque a história do livro acontece na Bahia, e ali no porto da Bahia vinha vários carregamentos e ia e tal. Só que a população pobre continuava pobre e sem muita possibilidade de prosperidade. Ela fala uma parte bem interessante com relação aos negros, que eles viviam naquela miséria e parecia que a Bahia era tomada por esses negros, né? Cada vez mais. A Bahia era um país de negros, uma cidade de negros. E ela diz, né, que eles rezavam a Deus para que um dia Deus desse a eles o que eles mereciam, né? Que eles esperavam essa coisa boa cair do céu, para diminuir um pouco a desgraceira que era viver naquele período. E tinha essa esperança, né, de que um dia Deus olhasse para eles e dessem para eles o que eles mereciam. Ela fala da relação dos judeus também, que naquele período os judeus eles eram já perseguidos, principalmente pela Inquisição, que achava uma heresia, né? Tudo aquilo que fosse contra o catolicismo, ele era rechaçado e existiam as fogueiras que queimavam as pessoas, os julgamentos, as torturas, que qualquer tipo de pessoa que trabalhasse para a Inquisição, ela tinha o direito a realizar tortura por uma simples denúncia, e muitas vezes nessas torturas as pessoas elas se declaravam culpadas, porque elas não tinham como não tinham como dizer que não depois. E elas acabavam falando aquilo de que elas eram acusadas, concordando com aquilo para acabar com o sofrimento delas. Nesse livro também, o Gregório de Matos, ele é um personagem muito interessante. Ele é esse poeta satírico, muito safado, muito devasso, que ele transa muito com várias mulheres. Ele vive, na verdade, em um prostíbulo. E nesse prostíbulo ele tem uma parceira mais fixa, né, que é a Anica de Mello. E ela é apaixonada por ele, mas ele nem tanto, assim, ele é mais apaixonado pelo corpo dela do que por ela em si. E é muito interessante como ela vai colocando aqui essa relação dessa Anica de Mello com o poeta Gregório de Matos e dele com essas outras mulheres, né? Tipo, ele transou com todas as mulheres do prostíbulo, com várias mulheres da Bahia, em Portugal, por onde ele perambulava, ele transava muito com várias mulheres. Ele era apaixonado por mulheres, ele era aficionado. Até pelas mulheres feias. Se ele viu uma mulher feia, ele procurava nessa mulher feia algo que fosse minimamente bonito, nem que seja o dedo do pé, ele ia nisso e pronto. Era simplesmente o fato de ser mulher já bastava. É um livro muito... esse livro é um livro muito peculiar. Ele traz essa gama daquele período do Brasil colônia. E é muito... ele é denso e ele tem uma linguagem que perpassa muito aquele período. Eu acho que a autora ela não necessariamente foi tão fundo nisso, mas o pouco que ela trouxe fez com que esse livro fosse um pouco mais difícil de ler, sim, e tem uma densidade bem interessante. É um pouco difícil a gente ter acesso a livros um pouco mais pesados, e principalmente de uma autora brasileira, assim, um pouco conhecida até, né?
é muito legal ter percebido como daquele período para cá as coisas são muito próximas ainda, né? Tanto no sentido da desigualdade, como no sentido de uma podridão política que existia ali, né, que eram muito vinculadas a interesses particulares daquelas pessoas e daquelas famílias que estavam no poder, e não no povo em si, né? E esse povo que hoje é uma herança desses índios que eram massacrados e desses escravos que eram trazidos e escravizados aqui no nosso país. Então era uma espécie de contradição muito grande, assim, né? Que ela coloca, que existia naquela época. E que retrata um pouquinho do que é o Brasil, assim. É, meio que tem uma cena muito interessante que a Anícar de Mello, ela tá com o Gregório de Matos e ela tá numa situação bem romântica, de frente pro mar, coisas assim. E ela, dentro desse contexto romântico, a Ana Miranda, ela coloca cheiro de mijo. Tá cheirando a mijo ali onde ela tá com o Gregório de Matos, se sentindo extremamente apaixonada por ele. Então no livro ele traz muito isso, assim, essa coisa de um lodo, ou de um cheiro de mijo, cheiro de fezes, ou de um ato negativo dentro de uma proposição um pouco positiva, assim, levemente. É interessante um pouco como ela brinca com isso, assim, dentro do livro, e isso vem perpassa a narrativa toda. No mais é isso, pessoal. Vou encerrando o vídeo por aqui. Se gostou, dá um joinha para ajudar a compartilhar, isso ajuda bastante na divulgação do canal. E até outro vídeo. Tchau!